Fala, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa. Sextou. Achou que eu ia gritar, né? Sextou! Moleque, não tem jeito. Sexta-feira, todo mundo fica animado, todo mundo fica ouriçado na sexta-feira. Vamos começar os nossos trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma boa rodada ontem, né? Não foi uma rodada muito recheada, mas tivemos alguns jogos bem interessantes. E nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Estou aí com essa meta ousada pra caramba, né? De bater 60 mil inscritos. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí e me ajude a alcançar este número, tá bom? E se puder também, compartilha o vídeo, tá? Compartilha o vídeo que vai me ajudar muito. Ó, começando aqui com a grande vitória do Chicago Bulls para cima do Miami Heat, cara. O Bulls venceu o Miami lá na Flórida, jogou fora de casa, venceu 124-116, cara. O Bulls fez um baita de um jogo em Miami, tá? Fez um baita de um jogo e conseguiu a sua quinta vitória nos últimos 7 jogos, velho. De longe, esse é o melhor momento do Bulls na temporada. Mas de longe, de longe. E quem é que foi o grande nome do time ontem? O mesmo cara que tem sido o grande nome do time nesses últimos 7 jogos. Coby White. O Coby White vive um momento, cara, espetacular. Espetacular. Muito provavelmente é o melhor momento do Coby White na carreira. Na carreira. Ele está sendo o grande protagonista desse Chicago Bulls. E eu me arrisco a dizer, né, além de dizer que é o melhor momento dele na carreira, eu me arrisco a dizer que nas últimas 2 semanas ele é um dos grandes nomes da liga. Um dos grandes nomes da liga nas últimas 2 semanas. Coby White tá jogando muito. Nos últimos 7 jogos, ele tem médias de 26,1 pontos, 6,7 assistências e 6,1 rebotes, cara. É o mesmo jogador que durante a off-season, muitos, inclusive eu, defenderam que tinha que ser trocado. Eu teria trocado o Coby White. Eu não via futuro no Coby White. Eu já tinha largado o barco. Mas o moleque tá jogando demais e ontem, crucial. Crucial para a vitória. Foi a 10ª vitória do Bulls na temporada e a 11ª derrota do Miami Heat. A minha única dúvida é sobre como que vai ficar a minutagem do Coby White quando o Zach LaVine voltar de lesão. Se é que ele volta, né, pro Bulls, né? Porque existe aí a possibilidade dele ficar fora até fevereiro e ser trocado, né? Mas se por acaso ele voltar, como é que vai ficar a minutagem do Coby White? Ele vai pro banco? Essa é a minha dúvida. Hoje, entre Coby White e LaVine, eu vou de Coby White. Eu vou de Coby White. Mas aí, vamos ver o que o Billy Donovan vai aprontar quando ou se o Zach LaVine voltar, né? Porque se eu fosse apostar uma grana, eu apostaria que ele vai ficar fora até fevereiro e ser trocado na trade deadline. Mas, vamos ver. Minnesota Timberwolves encarou o Dallas Mavericks e mesmo numa noite não muito boa do Anthony Edwards, o Minnesota venceu por 119-101, cara. O Anthony Edwards teve um primeiro tempo bem abaixo, tá? O jogo inteiro do Anthony Edwards não foi muito bom. Só que o primeiro tempo dele foi horroroso, cara. Ele terminou o primeiro tempo com 2 de 11 nos arremessos de quadra. Bem mal. Só que mesmo com ele mal, o Minnesota conseguiu produzir bem no primeiro tempo, cara. O ataque
conseguiu ter uma boa entrega muito por conta do Naz Reid. O Naz Reid veio super bem do banco no primeiro tempo. Foram 19 pontos e 5 bolas de 3 convertidas por ele no primeiro tempo. E por conta dele, muito por conta dele, o Minnesota conseguiu produzir bem. Só que, do outro lado, o Dallas teve um Luka Doncic simplesmente absurdo. O que o Luka fez nesse primeiro tempo foi surreal, cara. Ele fechou a primeira metade com 26 pontos e 8 assistências, cara. Nossa, jogou demais. E por conta dele, o Dallas conseguiu ir para o intervalo vencendo por um pontinho. No terceiro quarto, o Luka não foi muito bem. Tá? O Luka teve uma queda bem grande assim, né, de desempenho ali no terceiro quarto. E como consequência, o Dallas também caiu de rendimento, porque apesar do Dallas, nessa temporada, estar coletivamente funcionando melhor do que funcionou nos anos anteriores, ainda é um time que depende de boas atuações do Luka. E a partir do momento que o Luka não vai bem, o time sente. E aí, no terceiro quarto, o Luka não teve uma boa produção, ele foi muito bem marcado, inclusive, né, pelo Minnesota, e aí o Dallas não produziu bem, o que abriu brecha para o Minnesota assumir a liderança. Né? O Minnesota conseguiu virar o jogo e foi para o quarto período na vantagem. E aí, no quarto período, quem brilhou foi a defesa do Wolves. O Minnesota, na minha opinião, tem a melhor defesa da NBA. E no quarto período desse jogo, isso ficou muito claro. O Minnesota limitou um dos melhores ataques da liga a apenas 19 pontos no quarto período. O Luka foi totalmente anulado no quarto período. O Luka não jogou, não conseguiu jogar. A defesa do Wolves foi espetacular. E aí, no ataque, a bola de 3 caiu e o time garantiu a sua 18ª vitória na temporada e se isolou na liderança da Conferência Oeste, né, cara? O Minnesota realmente vive um momento especial, né? O Lobão não para de comer. É impressionante. Já o Dallas sofreu sua 9ª derrota. Destaques do Minnesota. Naz Reid, para mim, foi o melhor jogador da partida. Foram 27 pontos e 7 bolas de 3. O melhor da partida por parte do Minnesota, tá? Porque o melhor do jogo mesmo foi o Luka, mas daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Naz Reid, 27 pontos, 7 bolas de 3, isso tudo saindo do banco. O Naz Reid, na minha humilde opinião, ele está sendo o melhor custo-benefício da NBA nessa temporada. O Minnesota renovou com ele por, dinheiro de pinga e o cara tá tendo uma entrega absurda, cara. O Naz Reid tá jogando muito. Quem jogou bem também ontem, pelo lado do Wolves, foi o Towns, jogo muito forte do Karl Anthony Towns, 21 pontos e 17 rebotes para ele, jogou muito bem. E o Anthony Edwards, apesar de não ter tido uma boa noite nos arremessos, né, ele chutou muito mal, tanto que terminou com apenas 9 pontos, ele conseguiu impactar de outras formas. O Anthony Edwards ontem defendeu muito bem, e ele foi muito bem também nas assistências, foram 11 assistências distribuídas. Então, ontem foi interessante ver que o Anthony Edwards, ele tá num nível onde ele não impacta só na pontuação. Ele consegue impactar de outras formas, o que mostra o quão maduro o Anthony Edwards está. Ele realmente se tornou uma superestrela. Porque uma superestrela não é aquele jogador que toda noite mete 30 pontos. Não. Uma superestrela é o jogador que toda noite consegue impactar no jogo, consegue ajudar o time, não só pontuando, mas fazendo outras coisas. E o Anthony Edwards é esse cara. Ontem ficou muito claro que ele não é só um scorer. Ele é um cara que consegue contribuir para a vitória de várias formas diferentes.
Sobre o Dallas, o único destaque é o Luka. Né? O Luka foi o melhor jogador da partida, né? Foram 39 pontos e 13 assistências para o Luka. Apesar, né, dos 8 turnovers, ele jogou muito bem, só que faltou ajuda. Ontem faltou ajuda para ele. A ajuda que ele teve em jogos passados não teve ontem. E aí acabou que a derrota veio para Dallas. Denver Nuggets e Brooklyn Nets, cara. Esse foi um jogo onde o Denver dominou de ponta a ponta, né? Venceu 124-101. Denver não passou sufoco no jogo de ontem. E no terceiro quarto foi onde o time matou a partida, né? O terceiro quarto do Denver foi muito forte, né? O time colocou uma parcial de 38-28 no terceiro quarto. O Nikola Jokic meteu 16 pontos, 8 rebotes e 4 assistências no terceiro período. Jogou super bem. E aí, o time foi pro quarto período, cara, tranquilinho, só controlou e garantiu a sua 17ª vitória na temporada. E, se eu não me engano, essa foi a terceira vitória seguida do Denver Nuggets. Já o Brooklyn sofreu a sua 11ª derrota. Destaque da noite, Nikola Jokic, né, velho? Mais um triple-double pro Jokic. 26 pontos, 15 rebotes e 10 assistências para ele. E o Jokic, ele alcançou mais uma marca impressionante. Ele se tornou o primeiro jogador da história a conseguir pelo menos 10 triple-doubles em 7 temporadas seguidas. E estamos falando de um pivô. Eu sei que é chover no molhado elogiar o Jokic, mas eu acho muito importante enaltecer o quão revolucionário esse cara é. Nunca existiu um pivô igual o Nikola Jokic. Um pivô tão inteligente e um pivô que consegue impactar tanto no jogo como o Nikola Jokic. Nunca existiu. Ele é um ponto totalmente fora da curva. E eu acho muito importante nós, como fãs, entendermos o quão absurdo é o Nikola Jokic. É importante a gente entender a grandeza dele e é muito importante a gente, sabe, agradecer por ter o privilégio de assistir esse cara. Eu toco muito nesse ponto, né, de nós fãs sermos gratos, né, por vivermos nessa era. Toco muito nesse ponto, eu posso às vezes até ser meio repetitivo, mas é muito importante isso, cara, porque eu vejo muita gente, sabe, tirando o Jokic pra merda, tentando desmerecer o Nikola Jokic, e não só ele. A mesma coisa acontece com o Embiid, com o o Giannis, com o Luka, sabe? Acontece com o LeBron, com o Curry, sabe? A galera desmerece muito esses caras e isso me deixa puto, porque esses caras, a gente poder ver esses caras é um puta de um privilégio, velho. E tem gente que desmerece. Tem gente que desmerece o Nikola Jokic. Nessa semana, o que mais teve foi gente desmerecendo os 64 pontos que o Giannis anotou contra o Indiana. Um absurdo, cara. Então, eu posso ser meio repetitivo, mas eu acho muito importante que você que acompanha a NBA, você jovem principalmente, que acompanha a NBA, eu acho muito importante você entender, você ter a dimensão da grandeza de um Nikola Jokic. Eu acho importante você também ter a noção de que você é um privilegiado por poder assistir esses caras. Eu acho importante deixar isso muito claro. Bom, depois dessa cagação aqui de regra, odeio ser o cara que caga a regra, mas às vezes eu acho importante dar uma cagadinha de regra. Depois disso, vamos falar sobre Jazz e Blazers, cara. Isso aqui foi um jogo que passou meio batido, né? Foi um jogo onde, né, a galera não deu muita bola, mas foi um jogo bom, tá? O Jazz venceu por 122
a 114. O Jazz, durante os 3 primeiros quartos, dominou totalmente as ações. Né, o Jazz foi muito bem ali nos 3 primeiros quartos. Só que no quarto período, o Utah tomou a pressão. Né, o Blazers foi muito bem no quarto período, deu um calor danado pro Jazz. Só que no final, o Utah garantiu sua 9ª vitória e o Blazers sofreu sua 17ª derrota. Destaques do Jazz: Colin Sexton, 27 pontos. Fontecchio, 24 pontos e 5 de 5 na linha de 3. Jogou muito bem o Fontecchio. E Talen Horton-Tucker também jogou bem com 23 pontos. Pelo lado do Blazers, vale destacar mais um bom jogo do Scoot Henderson. O Scoot Henderson fez um jogo muito bom contra o Clippers e ontem jogou muito bem contra o Jazz, cara. 23 pontos e 10 assistências para o Scoot Henderson. Falando agora sobre Sacramento Kings e Oklahoma City Thunder, cara. Nesse jogo, nós vimos um duelo espetacular entre 2 dos melhores armadores da liga. Fox e Shai jogaram muito ontem, jogaram demais e proporcionaram um duelo fantástico. Mas, no fim, quem acabou levando a melhor foi o armador do Sacramento Kings. Né? O Kings venceu 128-123. Bom, no começo ali do jogo, né, ali no primeiro quarto, quem foi o grande protagonista foi o Shai. Né? O Shai marcou 14 pontos nos primeiros 12 minutos, jogou muito bem, e foi por conta de uma bandeja que ele conseguiu ali nos últimos segundos que o Thunder fechou a primeira parcial com a pequena vantagem. No segundo quarto, o Kings conseguiu buscar a virada. Né? O Kings teve um volume de jogo muito bom ali no segundo quarto, e faltando 1 minuto para terminar o primeiro tempo, o De'Aaron Fox conseguiu uma and one que colocou 2 dígitos de vantagem para o Sacramento. Só que o Shai novamente apareceu bem, marcou 4 pontos ali na reta final e conseguiu diminuir o prejuízo para apenas 6 pontos indo ali para o intervalo. No começo do terceiro quarto, o Thunder retomou a liderança. O time, nos primeiros 6 minutos, marcou 27-18 ali no placar. Só que nos 6 minutos finais, o Kings sobrou em quadra. Né? O Kings meteu 27-18 nos 6 minutos finais e foi para o quarto período vencendo por 100-92. No comecinho do quarto período, o Kings estendeu a sua vantagem para 14 pontos. Né? O Kings, com toda a tranquilidade do mundo, meteu ali 14 pontos de vantagem. O Shai conseguiu liderar mais uma corrida para o Thunder. Né? Ele liderou uma run de 13-2 e diminuiu o prejuízo para 2 pontos, faltando 3 minutos. Só que ali na reta final, o Kings conseguiu de novo botar 2 posses de vantagem e controlou muito bem o jogo até o final. Né? O Kings, com essa vitória, chegou a 14 na temporada e o Thunder sofreu sua 8ª derrota. Destaques da noite: Shai e Fox. Né? O Shai Gilgeous-Alexander meteu 43 pontos, 6 rebotes, 9 assistências e teve um aproveitamento de 13 de 27 nos arremessos de quadra. Jogou demais o Shai, jogou demais, mas não foi suficiente. Né? Ontem eu senti que faltou um pouquinho de ajuda para o Shai. Né? Ele jogou meio que sozinho ontem. Pelo lado Kings, né? Pelo lado Kings, ó, já o De'Aaron Fox, 41 pontos e 7 assistências. Né? O Fox jogou muito bem e teve boa ajuda. O Malik Monk jogou bem, Sabonis foi muito bem, né? E ele foi o grande protagonista dessa grande vitória do Sacramento Kings. Falando agora sobre Clippers e Golden State Warriors, né, cara? No primeiro jogo do Warriors, sem o Draymond Green, né? O Draymond Green, para quem não sabe, foi suspenso por tempo indeterminado depois do soco que ele deu no Nurkic. No primeiro jogo sem o Draymond Green, o Golden State perdeu para o Clippers 121-113. O Clippers também teve um grande desfalque. O Paul George, por conta de um problema na virilha, não jogou. Mas se não teve o Paul George, teve o James Harden. O Harden ontem jogou demais e foi o grande nome dessa vitória do Clippers.
O Golden State, cara, começou bem o jogo, viu? Né, nos primeiros 4 minutos ali da partida, o Golden State conseguiu colocar 12-5 no placar, só que aos poucos o Clippers foi se encontrando, né? A defesa do Clippers deu uma apertada e o time conseguiu fechar a primeira parcial, vencendo por 29-28. No segundo quarto, foi onde o James Harden assumiu o protagonismo do jogo. Né? O Harden teve um segundo quarto fantástico. Foram 13 pontos, 4 assistências e 2 tocos no segundo quarto. Ele foi bem demais, cara. Ele liderou uma run de 15-4, que colocou o Clippers 12 pontos na frente. E o Clippers conseguiu fechar a parcial, vencendo por 40-28 e foi para o intervalo com uma vantagem muito boa de 13 pontos. No terceiro quarto, o Golden State Warriors conseguiu reagir. E o grande nome dessa reação foi o Klay Thompson. O Klay ressurgiu das cinzas como uma fênix ali no terceiro quarto. Ele meteu 16 pontos e matou 4 bolas de 3 no terceiro quarto. E foi muito por conta dele que o Golden State diminuiu o seu prejuízo para apenas 6 pontos. Vale destacar o bom desempenho do banco do Warriors, tá? Moody e Chris Paul foram super bem no terceiro quarto. Chris Paul, inclusive, matou uma baita de uma bola ali no estouro, que diminuiu a desvantagem para 6. Só que o grande destaque mesmo do time ali no terceiro quarto foi o Klay Thompson, cara. Jogou bem pra caramba. No comecinho ali do quarto período, o Golden State diminuiu a diferença para apenas um pontinho, só que o Clippers rapidamente respondeu, colocou uma run de 7-0 e, com uma defesa muito boa, o time fechou o jogo muito bem, né, cara? No final, o Clippers garantiu sua 14ª vitória, né, e confirma o bom momento na temporada, e o Golden State sofreu sua 14ª derrota e confirma o mau momento na temporada, né? Duas equipes vivendo momentos bem distintos na temporada. Sobre o Clippers, né, o grande destaque foi o James Harden, né, uma atuação de gala do James Harden, 28 pontos, 15 assistências e 4 tocos. E uma coisa que chamou muito atenção no jogo de ontem, no jogo do Harden ontem, além, né, dos pontos e das assistências, foi o ótimo desempenho dele na defesa. Ontem nós vimos um James Harden defendendo bem, tá? Bem ali na cobertura, tomando ótimas decisões na defesa, distribuindo tocos. Cara, jogo muito bom do Harden dos dois lados da quadra. Além dele, Kawhi, mais um jogo sólido pra caramba do Kawhi, 27 pontos e 8 rebotes, jogou demais. E quem também teve um baita do impacto na partida foi o Norman Powell, né? Norman Powell foi bem pra caramba saindo do banco, 21 pontos pra ele, cara. 21 pontos. Jogou muito bem. E o Clippers em si fez um jogo forte pra caramba. Sobre o Golden State. Começando com as coisas boas. Uma notícia boa pra torcida do Warriors foi o jogo do Klay Thompson. Né? Depois de uma sequência horrível de jogos, ontem foi meio que uma luz no fim do túnel. 30 pontos e 8 bolas de 3 para ele ontem. Jogou super bem. Foi muito bom ver o Klay jogando com confiança. Eu até brinquei, né? Ressurgiu das cinzas. Mas foi meio que isso mesmo, cara. Ele ressurgiu das cinzas, né? No momento péssimo, ele apareceu muito bem ali no terceiro quarto e fechou o jogo bem. Outra coisa boa no jogo de ontem foi o banco, né? O banco do Warriors, de novo, teve um bom desempenho. Chris Paul e Moses Moody, principalmente, foram super bem, principalmente ali no final do terceiro quarto. Então foi uma coisa boa. E eu acho que a atitude do Steve Kerr de ter feito mudanças no time titular é algo a ser destacado. Né? Ontem ele começou o jogo com Kuminga e Podziemski no time titular. Né, o Draymond Green não jogou por conta da suspensão. E ele sacou o Andrew Wiggins. Botou o Wiggins no banco. Então, essa atitude dele ter trocado o Andrew Wiggins foi algo bom. Só que, para mim, ele errou no cara que substituiu o Wiggins. O Podziemski vem de bons jogos. Só que eu acho que, pensando no encaixe do time, principalmente na parte defensiva,
o Moses Moody teria sido uma opção melhor. O Moody teria sido uma opção melhor. Né? O Podziemski jogou muito mal ontem. 2 de 11 no field goal. Não jogou bem. O próprio Kuminga teve um jogo bem meia boca, só 15 pontos. Então, eu gostei do Steve Kerr ter tomado a atitude de tirar o Andrew Wiggins, mas eu acho que ele errou no substituto. Eu acho que ele poderia e deveria ter ido de Moses Moody. E eu acho que o grande destaque negativo ontem foi o Stephen Curry, né? Curry ontem teve uma noite extremamente atípica, cara. 5 de 17 no field goal. 3 de 13 no perímetro. Sabe, ontem o Curry castigou a danada, hein? Ontem ele castigou a danada. Jogou muito mal, muito mal. Só que, de novo, cara, eu acho que dá para o torcedor do Warriors ficar feliz com o jogo do Klay Thompson e com essa atitude do Steve Kerr de ter tirado o Andrew Wiggins. Errou na mudança ali, no cara que entrou? Errou, mas ele acertou muito em ter tirado o Andrew Wiggins. Parece que agora o Steve Kerr vai começar a apostar mais na molecada. Talvez por conta, né, por estar sendo obrigado pela ausência do Draymond Green, mas ele vai começar a testar os moleques. Eu acho que é isso que o Warriors tem que fazer. Tem que botar os moleques no jogo. Podziemski ontem não foi bem, não era a melhor opção no time titular. Mas no banco, eu acho que ele vai render bem. E eu acho que o time titular do Warriors, com Moody e Kuminga, pode ser melhor. Pode ter uma dinâmica melhor. E eu acredito que o Steve Kerr, nos próximos jogos, vai fazer esse teste. Para fechar, meus amigos, vou só aqui passar por cima da vitória do Boston Celtics para cima do Cavaliers, cara. Eu não vou me estender muito, porque já tem vídeo no canal analisando esse jogo, mas eu vou dar aquela passada por cima. Boston Celtics encarou o Cavaliers em casa, né, no TD Garden, e venceu mais uma, né, cara? O Celtics não sabe o que é perder em casa nessa temporada. Ontem, 116-107, foi um jogo tranquilo para o Celtics, vai, tirando ali o terceiro quarto, que foi onde o Cleveland diminuiu a diferença para apenas uma posse. Durante todo o restante do jogo, o Celtics foi bem melhor. O Jason Tatum teve uma atuação muito boa. O final de jogo do Tatum foi bom pra caramba. Ele fechou muito bem o jogo. O Jaylen Brown foi bem do começo ao fim. Teve uma ótima participação. O time titular do Celtics ontem foi bem, né? Foi o 9º jogo nessa temporada onde os titulares do Celtics, todos eles, passaram dos 10 pontos, né? Então, coletivamente as coisas funcionaram e o Celtics engatou mais uma vitória em casa, 12ª vitória em casa. Esse é o melhor início do Celtics jogando em casa desde 2008, cara. Desde 2008. São 12 vitórias seguidas em casa. Impressionante. E essa foi a 18ª vitória do Celtics na temporada. Já o Cavaliers sofreu sua 12ª derrota e, cara, ofensivamente, não foi um jogo bom do Cavs, né? Foi um ataque bem pobre, foi um ataque que durante a maior parte do jogo se resumiu a Donovan Mitchell, verdade é essa, e não jogou bem, não jogou bem. É óbvio que a ausência do Evan Mobley tem um peso, tem um impacto, mas eu acho que esse time poderia estar apresentando um basquete um pouquinho mais bonito no lado ofensivo. Em vários momentos é um ataque que não sabe o que fazer, cara. E isso é preocupante. Isso é preocupante pensando na sequência aí da temporada. Se quiser uma análise mais aprofundada do jogo, tem vídeo no canal, tá bom? Meus amigos, é isso, tá? Esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. E se você não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da NBA ao vivo e com a melhor qualidade. E usando o link que está no primeiro comentário fixado para se cadastrar, você consegue um desconto e um período de teste grátis e ainda ajuda o canal, tá bom? Ainda ajuda o canal. Usando esse link, você não paga nada a mais, só que uma parte do valor passa aqui para o canal. Então você contribui
com o projeto. Então, se você puder se inscrever, ó, se você puder se cadastrar usando esse link, vai me ajudar muito e vai te ajudar também, porque aí você consegue desconto em um período de teste gratuito do League Pass, tá bom? É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. A gente se vê mais tarde.